Boa tarde, meninos e meninas. Nós vamos agora fazer uma revisão sobre os principais assuntos para a nossa prova. Portanto, nós vamos falar agora de capitanias hereditárias, de governo geral. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o período colonial, os engenhos da cana-de-açúcar e também a questão da escravidão no Brasil, tá certo? São conteúdos para a nossa prova, portanto, é importante essa breve revisão e o estudo de vocês, o aprofundamento de vocês em casa, certo? Nós vamos começar falando sobre a divisão do Brasil em lotes de terra, conhecida aí como as capitanias hereditárias, que aconteceu em 1534, levando em consideração aí o Tratado de Tordesilhas, que era essa divisão entre Portugal e Espanha, que a gente já sabe disso. Então, as capitanias hereditárias, elas tiveram início no Brasil em 1534, a partir do que a gente chama de fato, o início da colonização, porque a coroa portuguesa entende que era preciso povoar esse território, sobretudo para que se impedisse as invasões estrangeiras, que nós vimos no caso da Holanda, dos franceses, certo? Então, em 1534 foi dividido em lotes de terras, essas terras se chamavam de capitanias hereditárias. Essa primeira forma de administração política que se estabeleceu a partir da divisão do território em capitanias hereditárias é uma forma de administração descentralizada. Isso também já foi falado em nossas aulas presenciais, ok? Então, assim, como era legislado? Existiu algum documento, um documento que fosse, de fato, estabelecesse essa doação da coroa para o proprietário, que no caso era o capitão donatário? Sim, dois documentos importantes, que é a carta de doação, que é oficialmente o documento que vai estabelecer a doação da coroa para o capitão donatário, e a carta foral. Na carta foral estão os direitos e deveres dos capitães donatários, que iriam organizar e administrar essa extensa faixa de terra da capitania hereditária. Então, ele poderia, aliás, ele deveria zelar por essa terra, produzir a cana-de-açúcar, escravizar os índios, construir, inclusive, capelas. E, enfim, ele tinha todo um dever a ser cumprido em relação à administração dessa capitania. Como ele possuía direitos, a capitania era dele, ele poderia passar para o filho dele quando morresse, portanto, o nome capitania hereditária. Ele podia distribuir pequenos lotes de terras, que eram conhecidos como seis-marias. Então, a capitania hereditária é a extensa faixa de terra, que vai desde o litoral, e o seu limite é ali na faixa do Tratado de Tordesilhas. Dentro da capitania hereditária, o capitão donatário poderia dividir em vários lotes de terras, pequenos lotes de terras, que eram conhecidos como seis-marias, e doar e dar esses lotes de terras para a produção de terceiros, que eram os seis-meiros. Resumidamente, a carta foral ela estabelecia os direitos e deveres, e estes são os principais. Entre os direitos, cobrar impostos dos colonos, no caso, esses seis-meiros que iriam para essas terras, produzir nessas terras, nas seis-marias, escravizar índios para o trabalho nas lavouras da cana-de-açúcar, doar essas terras, esses pequenos lotes de terras, e julgar situações, podendo até condenar à morte. Como eu disse para vocês, era um poder descentralizado, cada capitão donatário mandava na sua capitania, no seu domínio territorial. Entre os deveres, pagar impostos ao governo português, defender a terra e colonizá-la. O termo de defender a terra especialmente dos estrangeiros, das invasões estrangeiras. Promover o progresso das capitanias com seus próprios recursos. Vocês também são sabedores que esse sistema fracassou. Apenas duas capitanias tiveram sucesso, tiveram êxito, que é a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. E os motivos que levaram ao fracasso foram inúmeros, mas principalmente os frequentes conflitos entre os capitães donatários e os indígenas que ainda lutavam por essa terra. O Brasil, a administração ali onde estava a sede dos capitães donatários, nas capitanias hereditárias, estava muito distante de Portugal. Então, a comunicação ela não era favorável, ela não era rápida, porque dependia aí de embarcações que iam e vinham de Portugal.
Então, assim, até uma notícia chegar ao rei e até o rei dar o seu posicionamento, se levavam meses. Então, era muito difícil essa comunicação. Não havia pessoas suficientes para o cultivo da terra, porque eram extensões enormes e não se achavam essas pessoas que pudessem cultivar e ajudar aí no desenvolvimento da produção da cana-de-açúcar. Esses capitães donatários, muitas vezes, eles não possuíam recursos e a coroa, ela não destinava exatamente os recursos. Tanto que elas doavam essas terras, a coroa doava essas terras justamente para que o recurso fosse do próprio capitão donatário. Então, esses foram os principais fatores que determinaram o fracasso dessas capitanias. Visto o fracasso da capitania hereditária, em 1548, a coroa decide mudar o sistema descentralizado para um sistema centralizado, conhecido como governo geral. Então, agora o Brasil teria, a colônia, teria um governador geral, então o poder estava centralizado nas suas mãos e o objetivo era impulsionar a produção da cana-de-açúcar, que estava já começando a gerar muito lucro para Portugal. Então, eles tinham encontrado aí uma forma de conseguir lucrar com essa colônia e estabelecer de fato os domínios portugueses sobre essa colônia, impedindo invasões estrangeiras. O governador-geral, ele vem para o Brasil com o intuito principalmente de haver uma comunicação muito mais viável entre este governador com o rei, então ele recebia ordens diretamente deste rei, e o rei precisaria se comunicar apenas com uma liderança aqui no Brasil e não com 15 capitães donatários diferentes, cada um com seus problemas, especificamente voltados para a sua capitania. Então, o governador-geral, entre outras atribuições, veio para incentivar a catequese, transformar esses índios mais conflituosos, mais ditos selvagens em cristãos mais dóceis, por isso incentivou a catequização. As tribos mais rudes, mais selvagens, receberiam aí o contra-ataque organizado pelo capitão donatário, reestabelecer esse domínio e esse domínio português, impedindo o avanço das invasões estrangeiras, garantir o monopólio do pau-brasil para a coroa, e explorar o interior do Brasil, principalmente porque era uma terra desconhecida. As capitanias, elas não deixaram de existir, elas continuaram existindo ainda, então coexistiram com o governo geral, mas não havia essa administração dos capitães donatários. Esses capitães donatários, eles no futuro se transformarão em donos de engenho e senhores de engenho. Embora o poder fosse centralizado, o capitão donatário também contava com a ajuda de alguns funcionários que o ajudariam na administração da colônia, que eram o capitão-mor, o ouvidor-mor e o provedor-mor. O capitão-mor cuidaria da questão da segurança no Brasil, o ouvidor-mor as questões referentes à justiça e o provedor-mor a cobrança de impostos. E existiria essa hierarquia muito clara, acima de tudo e de todos, o rei de Portugal, aqui no Brasil o governador-geral, abaixo do governador-geral esses 3 funcionários. Foram 3 os governadores gerais que o Brasil teve, a começar por Tomé de Sousa, o primeiro, Duarte da Costa e Mendes Sá. O Tomé de Sousa, que veio a princípio para iniciar o governo geral, ele tem como grande marca o incentivo à catequese, à catequização dos índios. Então, muitos jesuítas vieram a essa época. Ele também foi organizando o Brasil, a colônia. Então nós tínhamos aí em Salvador, a sede era em Salvador, nós tínhamos aí o início de uma vila mais organizada, de algumas construções. Então ele foi organizando porque a princípio ele tinha a função de organizar e de administrar. Depois veio o Duarte da Costa, foi substituído, Duarte da Costa vem, e aí nós temos 2 marcas de Duarte da Costa. Primeiro que houve uma relação muito hostil em relação aos índios, muitos índios passaram a ser escravizados no governo de Duarte da Costa, porque ele acabou impondo essa exploração à força. Então, inclusive, houveram alguns atritos com os jesuítas que poupavam os índios em relação à escravidão. E houve um incentivo de mulheres, da entrada de mulheres aqui no Brasil, de se trazer mulheres para a colônia. E o Mendes Sá tem como grande marca a expulsão dos franceses.
e restabelecer, de certa forma, uma relação mais amigável com os índios. Então, a coroa tinha decidido explorar a mão de obra escrava, basicamente dos índios mais hostis, da tribo mais hostil, estabelecer relações mais amigáveis com as tribos menos selvagens, que pudessem, de fato, estar colaborando com o trabalho dos governadores gerais, sem a necessidade exatamente de uma relação muito hostil, porque Duarte da Costa tinha promovido isso, e Mendes Sá acaba indo pelo outro lado e tentando fazer alianças, porque existiu o histórico dos índios brasileiros fazerem aliança com os estrangeiros. Isso não era bom, então se tentou ir pelo outro lado do caminho e fazer essa relação mais amigavelmente. Então esses foram os 3 governadores gerais, eu espero que tenha ficado claro. A gente viu esse assunto nas aulas presenciais, estamos só revisando e o aprofundamento fica por conta do livro, tá?